Shalom! Aqui é Pastor Marcos Aurélio e vamos a mais um vídeo pelo canal da CMB no Brasil, Congregação Messiânica no Brasil. Antes de darmos continuidade, eu quero pedir a você que se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos e deixe o seu comentário. Se tiver alguma pergunta, certamente responderemos assim que possível. Nós vamos dar continuidade a uma série que foi intitulada como Solenidades de Yahvé. Estamos falando sobre as festas do Eterno, festas registradas em Levítico capítulo 23, festas que a maioria da cristandade não observa porque dizem que foi abolido, mas através de um estudo mais aprofundado, a partir de uma visão hebraica das Escrituras, entendemos que essas festas elas não podem ter sido abolidas, porque há um sentido profético em algumas delas, há um sentido espiritual para os nossos dias e simbólico. Então, essas festas não têm como ter sido abolidas. E nós vamos falar hoje em especial sobre o Yom Kippur. A festa das trombetas chama as pessoas, chama o povo, chama a humanidade para o arrependimento. E o Yom Kippur celebra o perdão para aqueles que ouviram o som da trombeta. Então, todas essas questões que envolvem essas festas, trombeta, dia do perdão, 24 horas de sacrifício, tudo isso tem uma simbologia para os nossos dias. Todos aqueles que foram salvos em Yeshua HaMashiach devem celebrar o dia do perdão, que foi o dia que você recebeu o perdão do Eterno. Mas no calendário bíblico existe uma data específica para comemorar isso, porque a data ela não é para ser celebrada de forma individual. O Eterno estabeleceu uma data para que todos aqueles que foram salvos em Yeshua HaMashiach, e eu falo isso segundo ou com entendimento na chamada Nova Aliança, todos aqueles que foram perdoados, receberam perdão por meio de Yeshua HaMashiach, devem celebrar o perdão que receberam. Então, nas trombetas, ouvimos o chamado para o arrependimento. E no Yom Kippur, celebramos o perdão que recebemos por meio de Yeshua HaMashiach. É uma festa da graça, é uma festa que fala sobre o favor de Deus, sobre o favor imerecido. E todas aquelas pessoas que gostam de falar que estão debaixo da graça, elas têm aí uma festa para celebrar esse dia. Poderíamos até chamar de festa da graça, mas o Eterno já deu um nome, é Yom Kippur, é dia do perdão. Eu quero ler com vocês a parte das Escrituras que fala sobre essa data e está em Levítico, capítulo 23. Se você tem uma Bíblia, e eu sei que você tem, leia comigo. Levítico capítulo 23, a partir do versículo 26. Diz assim o texto: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Mas aos 10 deste mês, 7º, será o dia da expiação. Tereis uma santa convocação, e afligireis a vossa alma, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é dia de expiação, para fazer a expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Então, era o dia para a expiação do pecado, era o dia onde o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, ele fazia expiação pelo pecado dele e também para o de todo o povo. É importante dizer que o sumo sacerdote, ele entrava no lugar santíssimo uma única vez ao ano. Era onde estava ali a arca do concerto, era onde se dizia que estava a presença do Eterno no tabernáculo. Então o sumo sacerdote ele não poderia entrar todo dia e nem de qualquer maneira no lugar santíssimo. Ali estava a presença do Eterno. Então o sumo sacerdote entra uma vez ao ano para oferecer sacrifício perante o Eterno. E isso é importante enfatizar, porque nós vemos uma alusão a este fato citada pelo escritor aos Hebreus. Mas eu gostaria de abrir aqui um parênteses para nós falarmos de um outro assunto rapidamente dentro desse contexto do Yom, que é o período de 24 horas.
Veja bem, no versículo 31 e 32 diz assim: nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações e todas as vossas habitações. 32. Sábado de descanso vos será, então afligireis a vossa alma aos 9 do mês. Então o Yom Kippur era no dia 10, no 10º dia. Mas aqui está dizendo que a celebração deveria começar aos 9 do mês à tarde. Ou seja, quando que começava o Yom Kippur? No pôr do sol do dia 9. Porque no pôr do sol do dia 9 já entra a noite do dia 10. No calendário hebraico ou judaico, a noite antecede o dia. Então, a noite do dia 10 começava no pôr do sol do dia 9. Então, aqui diz assim: aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. É claro que aqui não está falando sábado, 7º dia. Sábado está falando Yom Kippur, que era um feriado anual, então também era chamado de descanso, por isso chamado de sábado. Mas eu gostaria de falar do sábado, 7º dia da semana, o Shabat. Esse parênteses que eu abri é para falar exatamente sobre o sábado, 7º dia, dentro do contexto do Yom Kippur, de uma tarde até outra tarde. Quando o Eterno criou todas as coisas, no texto do Gênesis vai estar escrito lá: e foi tarde e manhã o primeiro dia. E esse tarde e manhã foi o primeiro dia, e foi a tarde e manhã o primeiro Yom. O Yom fala de totalidade. Então, dentro de um Yom, há a parte escura e a parte clara de um dia, ou seja, de um Yom. E algumas pessoas que vão guardar o Shabat, ou dizem que guardam o Shabat, celebram o Shabat, estão guardando o Shabat de maneira equivocada, por causa de uma interpretação equivocada de textos. Estão misturando as coisas quando falam, por exemplo, que o Eterno separou dia e noite. Então, uma coisa é a separação do dia e noite. Outra coisa é a celebração do Shabat. Então, o Eterno não abençoou só a parte clara, só as 12 horas do Shabat. O Eterno, ele abençoou todo o Yom, a totalidade. Então, quando que começa o Shabat? No pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol do Shabat. São 24 horas que o Eterno estabeleceu como descanso. Então as pessoas estão observando o sábado, o Shabat, o mandamento do Shabat de maneira equivocada. Estão celebrando, estão dizendo que estão guardando, mas na realidade não é dessa forma. A forma de celebrar o Shabat, o 7º dia da semana, o Shabat semanal, é desta forma que a Escritura ensina. Não existe sábado de 12 horas, não existe sábado que começa à meia-noite. O Shabat começa no pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol do Shabat. Então aqui está dizendo, de forma clara, o Yom começa no pôr do sol do dia anterior e vai até o pôr do sol do outro dia. Aí nós temos um Yom completo. Nós temos a totalidade de um Yom, que é a parte escura e a parte clara. Então, com base naquilo que o Eterno está dizendo aqui, nós temos uma alusão à questão do Shabat, ok? Voltando para o Yom Kippur, eu gostaria de ler com vocês Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 24 e versículo 25. Você tem aí a sua Bíblia, eu vou ler com você, veja bem, 24 e 25. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por todos nós perante a face de Deus. Então, quando era que o sacerdote comparecia na presença de Deus para oferecer sacrifícios? Era no Yom Kippur, era no dia do perdão. Então, Yeshua, numa figura de santuário, comparece perante o Eterno. É claro que não com sangue alheio, mas com seu próprio sangue. Versículo 25.
nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Então, Yeshua HaMashiach, ele entra no santuário perante o Eterno para oferecer o sacrifício, né, que na realidade era o seu sangue. O seu sangue foi aceito no céu como um preço que foi pago para o pecado da humanidade. Então todo o céu celebrou o sacrifício de Yeshua, todo o céu aceitou o sacrifício de Yeshua, reconheceu o que Yeshua fez. Quando lemos Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, vemos que todo o céu celebra a pessoa de Yeshua por aquilo que ele fez e o reconhece como o Cordeiro de Deus. Então, esta parte do texto de Hebreus faz aqui uma menção do que acontecia no dia do perdão, no Yom Kippur. Então, o escritor aos Hebreus, ele fala de forma clara para nós o que Yeshua fez por nós, como sumo sacerdote, ofereceu o seu próprio sangue para remir o pecado de muitos. Ele levou sobre ele o nosso pecado. Através de Yeshua HaMashiach nós alcançamos o perdão. Então, como celebramos as festas do Eterno, nós não podemos fragmentar essas celebrações. Dizer, não, eu celebro uma, não celebro outra porque não vejo sentido nela. Isso não existe. As celebrações do Eterno são um todo. As festas, como um todo, fazem todo o sentido para a vida daqueles que se entregaram a Yeshua HaMashiach, para aqueles que receberam dele o perdão, para aqueles que ouviram o chamado para a salvação. Então, não tem porquê dizer que essa festa foi abolida, que essa festa não existe mais, ou que era só para judeus. Não. Eu não sou judeu, mas eu recebi o perdão de Yeshua HaMashiach. E eu tenho nas mãos um livro que fala sobre a celebração de um dia que está relacionado ao perdão. Então eu preciso celebrar esse dia com meus irmãos, com as pessoas que entenderam que eu preciso celebrar essa data, que essa data foi dada para que eu celebre, para que eu festeje junto com os meus irmãos. Então essa festa Yom Kippur, ela traz para os nossos dias um sentido espiritual e simbólico extremamente grande, mas que tem tudo a ver com aquilo que recebemos do Mashiach. Então, assim como a Escritura fala sobre as trombetas e dão uma ênfase às trombetas no que diz respeito a determinados acontecimentos, as trombetas nos levam a uma consciência de que nós precisamos do perdão e de que o recebemos de forma imerecida. E isto é graça. A graça de Yeshua HaMashiach se manifesta no Yom Kippur, se manifesta no dia do perdão. Então, a festa que nós celebramos todos os anos, assim como as demais, tem todo um sentido para a vida do novo convertido. Então eu espero que você tenha entendido essa questão do Yom Kippur. Não há muito mais o que falar, uma vez que estamos vindo já há algum tempo explicando sobre as solenidades de Yahvé. Mas se você tiver alguma dúvida sobre essa questão, nós podemos esclarecer melhor por meio de um estudo, um estudo bíblico devidamente apostilado. Nós podemos te enviar isso sem problema algum. Agora tem uma outra questão que eu não vou deixar passar, que é o seguinte. As pessoas tendem a questionar o Eterno em muitas coisas. Nós estamos diante de uma geração que questiona, por exemplo, alguns pontos das Escrituras, dizendo se aquilo vai prejudicar a sua salvação ou não. Por exemplo, o uso do véu. O uso do véu vai comprometer a minha salvação? Aí muitos entendem que não. Ok. Aí tira o véu. Eu posso
Eu posso deixar de lavar os pés dos irmãos durante a cerimônia de Páscoa, ceia pascal. Eu preciso lavar o pé? Se eu não lavar o pé do irmão durante a cerimônia, eu vou me perder? Aí tendem a entender que não. Então começa a tirar os pontos, começa a tirar algumas observâncias das Escrituras. Ou seja, as pessoas tendem a descaracterizar as Escrituras Sagradas, ou aquele quadro de ensinamentos dado pelo Eterno, e daqui a pouco estão tão distantes da realidade das Escrituras que você já não consegue reconhecer. É só você pegar o Atos dos Apóstolos, ou as Escrituras de uma forma geral, e compara com a igreja atual. Não há como comparar, não tem como fazer uma comparação. Há uma distância gigantesca. Por quê? Porque foram descaracterizando o quadro de ensinamento, descaracterizando, que você já não reconhece entre uma coisa e outra. Você já não consegue mais fazer comparações. Então é importante nós enfatizarmos essa questão, porque se o Eterno estabeleceu, por amor ao Eterno eu observo. Não tem essa de, isso vai me salvar, isso não vai, então eu não vou observar. Não, nós não servimos o Eterno por medo. Nós servimos o Eterno por amor. Então a sua palavra é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Não tem que ficar questionando. Tem pessoas que vão ao médico e o médico passa um determinado remédio, a primeira coisa que ela faz é passar na farmácia e compra o remédio e toma o remédio que o médico passou. Ou seja, não questiona o médico, mas quer questionar o Eterno. Eu não estou isentando ninguém aqui de estudar, pelo contrário. Nós temos que ter um senso crítico, tem muita heresia por aí, muito engano religioso, muito ensino enganoso, e precisamos realmente estudar para sabermos separar o trigo do joio. É certo que nós precisamos voltar às origens, precisamos voltar para a nossa origem, que não é romana, é judaica. Então precisamos ter essa sensibilidade, esta mentalidade, usarmos de sabedoria para deixarmos aquilo que é mundano e nos apegarmos às coisas de Deus. E quer ver só um exemplo? No mundo, a maioria dos chamados evangélicos celebram Dia das Crianças, Dias dos Pais, Dia das Mães, alguns celebram festa junina, celebram Natal, celebram Ano Novo, celebram a maioria dos feriados anuais, celebram. Todos esses feriados não têm uma conotação bíblica, a maioria deles não tem conotação bíblica, são festas mundanas. Agora, quando fala em celebrar a festa de Deus, quando se fala em celebrar uma festa que o Eterno estabeleceu, nossa, aí o negócio fica feio. Não, porque você está debaixo de maldição, isso foi abolido. Ou seja, não há uma disposição para celebrar uma festa que o Eterno prescreveu, que o Eterno estabeleceu. Não tem essa disposição. Agora, para celebrar a festa do mundo, que não tem conotação bíblica, aí todo mundo até compra roupa nova para celebrar. Isso é uma realidade. Essa é a realidade religiosa que a gente vive hoje. Quando fala dos mandamentos de Deus, das festas do Eterno, não, isso aí não, isso aí foi para o judeu, isso aí foi abolido, quem guarda isso aí está debaixo de maldição, é isso. E olha só, que nós estamos falando de coisas que o Eterno estabeleceu e que Yeshua não aboliu, porque ele mesmo disse em Mateus capítulo 5, verso 17, eu não vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas torná-los plenos. É isso. O próprio Yeshua disse que não veio abolir a lei. Não veio, ele falou, eu não vim destruir a lei. Não vim abrogar, mas tornar pleno. E as pessoas tendem a dizer que Yeshua aboliu. Então é uma situação bastante complicada, estamos numa decadência espiritual gigantesca, a intelectualidade bíblica tem caído demais e algumas pessoas estão até celebrando a ignorância como se fosse uma virtude. Então vamos estudar, vamos nos apegar aos escritos, vamos valorizar aquilo que o Eterno nos deu e vamos celebrar as festas do Eterno. Amém?
Então eu espero que você tenha entendido essa parte. Vamos celebrar o dia do perdão junto com os nossos irmãos e vamos sim agradecer ao Eterno por sua obra em nossas vidas, por tudo aquilo que Ele tem feito. Certamente recebemos um dom imerecido, que é a graça, e podemos celebrar graça no Yom Kippur, no dia do perdão. Amém? Que o Eterno te abençoe. Até breve no próximo vídeo. Shalom, Lehi Traot.